Vamos abrir as nossas Bíblias. É provável que algum dos nossos irmãos tenham já acessado o canal, aqueles que estão no culto online, após a leitura. E eu quero, mais uma vez, frisar o texto lido, segundo Samuel, capítulo 24, versículos 1 a 17. Eu repriso a leitura apenas do versículo 14 neste momento. Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. A igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, há alguns dias essa palavra soou no meu coração. O Senhor fala aos nossos corações, nos orientando, nos dirigindo, nos exortando, nos redirecionando, nos guiando, nos disciplinando das mais diferentes formas. Mas o que é mais glorioso é que Ele ainda fala ao coração do seu povo. Glória a Deus. E esta palavra que ecoou no meu coração foi quando o Senhor me fez lembrar das palavras de Davi, em um dos momentos emblemáticos da sua vida, já encaminhando-se para os últimos anos do seu reinado. E naquela ocasião, ele profere estas palavras solenes: é preferível cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. E esse é o tema da mensagem desta noite. A igreja diga amém. Se você puder estar com sua Bíblia aberta, você vai estar seguindo, acompanhando um roteiro que apresenta todo o cenário que envolve esta mensagem. É preferível cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. O cenário dessa história, para quem vai ler conosco agora, ou você pode acompanhar, é o recenseamento. É um tempo de censo, é um recenseamento proposto por Davi. E nós sabemos muito bem do que se trata. Recentemente, em nosso país, nós tivemos um recenseamento. Não é assim, meus irmãos? E houve, eu creio que no passado também foi assim, sempre foi assim, mas principalmente agora, houve, assim, muita propaganda governamental incentivando a todas as pessoas, a população, a cooperar com os recenseadores, com os agentes que estavam encarregados. No nosso caso, no Brasil, os agentes do censo encarregados pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, como todos nós conhecemos. Mas como sabemos, o recenseamento, eu falo rapidamente sobre isso, só à guisa de uma breve introdução. O recenseamento ele tem como alvo principal a contagem, quantificar o número de habitantes de um país, de uma nação. Mas também esses dados, eles, depois de tabulados, eles vão ser usados nos mais variados assuntos que diz respeito à vida social, à vida econômica do país, política, institucional, no que diz respeito à vida também dos estudantes, dos pobres, dos mais diferentes grupos de pessoas. E, enfim, nós conhecemos que o censo ele fornece dados para praticamente tudo que você possa imaginar, inclusive das religiões, das suas mais variadas matizes. Então, esse censo, depois ele acaba sendo um instrumento que fornece dados que vão ajudar as instituições governamentais a estarem elaborando os seus
projetos, vamos dizer assim, orçamentários, para atender as mais diferentes áreas como da saúde, da educação, da segurança pública e muitas outras. E como sabemos, em todo o tempo foi assim, tem pessoas que não recebem os recenseadores. Tem pessoas que se assustam, não vou querer que a minha privacidade seja aqui invadida, e tem gente que tem até medo, suspeita, que se ele abrir a casa e der algumas informações, de repente pode haver até uma intervenção governamental. Mas eu não quero me ater a isso. Mas vimos agora o texto de 2 Samuel, capítulo de número 24. Nós poderíamos ler, mas eu vou suprimir essa leitura por uma questão de tempo, porque eu já estou preocupado, glória a Deus, com o tempo que vou precisar, mas eu creio que você não quer cair nas mãos de Deus e nem dos homens, então você vai aguentar a mensagem toda hoje, em nome de Jesus. E o censo de Davi, meus irmãos, é um censo e que tem a desaprovação divina como um pano de fundo, e é uma história incrível. Eu confesso aos meus irmãos que eu estive tão absorvido por ela nesses últimos 2 dias, e gastei tanto tempo, e parece que quanto mais a gente olha, mais coisas há para se descobrir. É um censo distinto, e em si mesmo não havia nada errado em fazer um censo. Como sabemos, o próprio Deus também determinou o recenseamento dos israelitas após a saída do Egito, e também quando eles estavam prestes a entrar em Canaã. Está lá no livro de Números, no capítulo 1, no capítulo 26, você vai encontrar Deus ordenando, vamos fazer o censo. Então, em parte, isso visava as necessidades muito similares no momento que nós vivemos. Então, naquela época, quando Deus ordena um censo, a terra iria ser distribuída entre as tribos, cada uma teria a sua porção, e era muito importante que os respectivos números de cada tribo, de Judá, de Zebulon, de Naftali, né, de Asser, de Dan, que se soubesse o número de pessoas para saber também a extensão, a porção da terra que eles iriam herdar. Então, quem estudou um pouco o Pentateuco sabe que foi um motivo também inusitado o fato dos levitas não serem incluídos naquele censo. Os levitas não foram recenseados, pelo fato de que naquele episódio do bezerro de ouro de Êxodo, capítulo 32, quando o Senhor Moisés grita ao arraial que estava contaminado por tudo que é profano, licencioso, o povo havia se voltado contra Deus, estavam ataviados, paramentados para a festa, havia embriaguez, nudismo, prostituição, tudo que você possa imaginar. E dentro daquele contexto profano, Moisés grita, após quebrar as tábuas da lei, ele diz assim: quem estiver do lado do Senhor, vem a mim fora do arraial. Saíram os levitas, a tribo de Levi foi a ele fora do arraial. É tanto que Hebreus, no capítulo 13, tem uma palavra que fala desse episódio, quando ele diz assim: a gente que teme o Senhor, vamos sair fora do arraial levando o seu vitupério. Ou seja, sai fora do arraial do mundo, levando o vitupério de Cristo, a cruz de Cristo, etc. É um texto muito lindo, mas há um aspecto que nós precisamos levar em conta. Depois de muitos anos, quando chegou a hora de distribuir as terras, os levitas olharam: e nós? Qual é a nossa porção? Não tem terra para nós? É quando Josué disse: não, para vocês não tem nenhuma porção, não tem terra, vocês não passaram nem no censo. Assim diz o Senhor é a vossa porção para sempre, porquanto naquele dia da provocação, vocês saíram fora do arraial. Quem está entendendo, diz amém. Eu pensei que não me lembraria desse episódio, mas é importante frisar aqui. Então, meus irmãos, mas nesse texto aqui, narrado pelo profeta Samuel, o recenseamento de Davi tem uma motivação distinta, e é tão profundo, e que eu tenho me maravilhado com isso, porque quando ele chama o general Joabe, que era o chefe
maior do exército para realizar o censo. Algumas traduções, vão dizer que ele está pedindo o levantamento de toda a população, mas a gente sabe, no entanto, através de várias histórias, tanto no livro de 1 Samuel como de 2 Samuel, nos quais a palavra hebraica para povo, e algumas vezes ela implica também exército, reúne todo o povo. Na verdade não é o povo, é o exército que está indo, né? Então, é tanto que esse recenseamento, ele é realizado pelos militares, é quem faz toda a contagem e que sai para tomar conta do número de pessoas, ou seja, de homens que empunhavam a espada, tanto em Efraim, em Israel, como em Judá. Então, na realidade, o que estava acontecendo é que Davi estava avaliando o tamanho do seu poderio militar, bélico, e aí que reside, eu diria, parte do problema. Havia a implicação aqui do tamanho do exército. Você observa assim, não, mas Davi era um estrategista, ele precisava saber, cercado de inimigos que tinha, alguns subjugados, inclusive que eram tributários, e ele tinha que ter muito cuidado de ter uma estratégia de ter um exército bem organizado. Era fundamental para a própria sobrevivência, vamos dizer assim, da nação. E pode até alegar isso sobre Davi, que ele apenas era um líder responsável e por isso ele estava tendo muito cuidado com o número de soldados. Mas a história da palavra de Deus diz o contrário. Gideão saiu à batalha, eram 33 mil. Aí Deus disse, tem gente demais. E foi voltando, e foi voltando, e foi voltando. Aí disse, agora você vai à guerra só com 300. Glória a Deus. A igreja está entendendo, não é assim, meus irmãos? Por quê, pastor? Porque quando Deus está envolvido nas nossas batalhas, o tamanho do exército não é um fator crucial, porque Ele ainda é o general dos generais, é quem faz as nossas guerras. Quem crê nisso, que é Ele que está na frente das nossas batalhas. Se Ele foi convidado por você a estar envolvido nas suas batalhas, é só uma questão de tempo, a vitória é certa. Porque Ele jamais perdeu uma batalha, glória a Deus. E eu estava pensando, meus irmãos, que não é nem sequer um fator para ser levado em conta aqui, porque está ligado ao propósito de Deus. Davi se esqueceu de uma consideração muito crucial enquanto líder do povo de Deus, porque aqui a execução da decisão dele de recensear o povo revela outro aspecto. Se você for ler o texto, e eu nem peço que você leia o tanto e quantas vezes eu li, mas se você for ler o texto, você vai observar que os militares encabeçados por Joabe, o general em chefe do exército de Davi, ele vai descrever toda a trajetória, a jornada que eles tiveram que fazer para recensear o povo. Então, se você ainda está com a Bíblia aberta no capítulo 1, ou no versículo 1, pode observar. O censo vai começar no território de Israel, do outro lado do Jordão. Pastor, o senhor está afinado com isso? É claro que eu pesquisei para dizer aos irmãos. A palavra revelada está mais na frente. Aqui você é provável que encontre em qualquer boa enciclopédia, ou até num rodapé de Bíblia. Tá certo? Mas essa aqui faz parte da história bíblica que a gente vem acompanhando e estudando. E eu quero reprisar para os irmãos para contextualizá-los. Então, eles vão, mas está no texto. E diz todas as cidades, Aroé, e vão até em outras nações. E segue, diz o texto, na direção norte e oeste, mas antes de seguir o caminho do sul, isso me chama a atenção, rumo ao Negueb, lá no deserto, eles vão para onde? Se dirige à Fenícia.
na região do Líbano moderno hoje, que era uma área ocupada pelos heveus, pelos cananeus, e politicamente esses povos aqui fazem parte de um território controlado por Davi. Mas havia algo questionável, talvez, eu presumo, a Bíblia não diz claramente nesse texto, porque algumas coisas Deus não acha significativo que seja incluso. Eu presumo aqui que Joabe e os generais questionaram exatamente isso aqui. Por que a gente tem que ir até nos outros países e tratar com povos subjugados que não são israelitas e contá-los como do exército? E por que ir em todos esses cantos? Mas essa era uma ordem que eles tinham. Por isso que a ideia do censo de Davi foi discutível por Joabe. Meu senhor, para que fazer isso? O Senhor aumente 100 vezes mais o seu exército. Mas ele não quis dizer assim, eu não concordo não vou. Ele não faria isso com Davi. Mas havia também algumas superstições incluídas, que contar, dava azar, e uma série de outras coisas relacionadas ainda algumas coisas do misticismo popular que estavam impregnados também ainda ali entre o povo de Israel. Em parte, meus irmãos, porque isso também era considerado uma questão de orgulho, ou um encorajamento ao orgulho de Davi. Eu quero saber o poderio, 800 mil homens de Israel, 500 mil de Judá, tem 1.300.000 soldados. Mas, meus irmãos, a história que narra a decisão de Davi ordenar o censo tem implicações cruciais para a sua vida e para a vida do povo, e eu posso vos dizer também para as nossas vidas ainda hoje. Dentre essas implicações, desejo destacar aquela que concerne a Davi, quando ele foi confrontado com Deus quanto à realização do censo. Ele disse simplesmente, ao ter do Senhor algumas opções, 3, ele disse, você vai escolher uma das 3, e a que você escolher, eu vou executar contra você. É muito difícil você já tomar uma decisão, sabendo que a decisão, ela vai vir de encontro a você. Mas foi isso que estava acontecendo naquele momento. E veja, meus irmãos, é melhor cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens, disse Davi. Mas ele não disse que eu caia, disse, é melhor que caiamos, no plural, porque ele sabia que o julgamento não viria somente sobre ele. Ninguém peca sozinho. O pecado individual sempre ele forma ondas. É como uma pedra que você joga, ele vai formar ondas. Algumas pessoas ao redor, mais próximos, acabam sendo atingidos. E veja o que vai acontecer. E segundo meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor, por sua misericórdia, às vezes eu fico assim orando, dizendo, Senhor, Tu és tão bom, é tão bondoso em revelar a Tua palavra. Eu sei que primeiro o Senhor quer me exortar e quer falar comigo, pois me dê graça para falar para o Teu povo, porque a gente se sente tão pequeno diante dEle com essas revelações. Então o Senhor me fez perceber por sua graça, irmãos, algumas coisas. Eu quero apresentar inicialmente 7 implicações e seus principais desdobramentos dessa decisão de Davi, do rei Davi. Primeiro, e aí nós vamos caminhar na palavra, os métodos de Deus são incompreensíveis até que Ele revele o seu propósito. A igreja pode repetir após mim? Os métodos de Deus são incompreensíveis até que Ele revele o seu propósito. Agora vamos à Bíblia. 1 Samuel 24:1. Mais uma vez, irmãos, esse mais uma vez me custou algum tempo. Mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. E o Senhor incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, levante o censo de Israel e de Judá. Talvez algum irmão já esteja dizendo, não estou entendendo mais nada. Ele faz um censo e Deus foi quem influenciou o homem para fazer. Tem um pouco de paciência.
Então você observa, segundo Samuel 24:1, começa com uma declaração surpreendente. Mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Pela narrativa aqui do versículo 1, tudo nos leva a crer que Deus está irado, mesmo antes de Davi ordenar o recenseamento. Quem está entendendo, diga amém. Mais uma vez, Davi andou aprontando muito, mas era segundo o coração de Deus. Não fique triste não, que você apronta bastante também. É porque Deus é que é bom. Só teve um graças a Deus, mas essa é uma grande verdade. Diga para quem está ao seu lado, graças a Deus. A própria, agora irmãos, uma coisa me toca profundamente. Eu não vou correr com essa mensagem não. A própria ideia do censo veio de Deus. A igreja diga comigo, a ideia do censo veio de Deus, mas veio de Deus como uma expressão da sua ira. Então o motivo da ira do Senhor não nos é revelado aqui. E eu fiquei assim, Senhor, não dá para o Senhor me dizer isso? Não dá não. Mas eu posso presumir algumas coisas. Por que não é revelado? Porque não é relevante para a história, já que o mais importante vem a seguir. Deus tem cuidado, meus irmãos, de priorizar o que é mais importante. Então é possível que o escritor sagrado aqui, no caso Samuel, ele desconheça a origem da ira, porque quem sabe pode ser a única explicação para Davi ter decidido essa ação, ou empreender essa ação reprovável. Eu acredito, aqui é o pastor Antônio José 2:2. Talvez o irmão de pastor, o senhor só tem esse versículo, porque então, mas segundo o pastor Antônio José 2:2, eu acredito que Davi se atribulou com Deus e quis competir com ele. Já que o senhor está zangado comigo, eu também estou. Ai Deus, eu vou conversar com você, Davi. E o texto diz que Deus o incitou a Davi a fazer aquilo. Mas quando o texto diz, se você vai no original, não significa que o rei foi de alguma forma forçado por Deus. Não. A linguagem aqui vai traçar um paralelo com outras passagens nas quais a gente lembra da Bíblia. Então o Senhor endureceu o coração, não foi assim? De Faraó. Então o Senhor endureceu o coração de Saul. E outras pessoas que tiveram seus corações endurecidos. Em outras palavras, Deus aumentou a determinação delas. Tem gente que é assim, o coração está endurecido. Rapaz, é o seguinte, nem que eu morra, mas eu não abro. Eu não vou, eu não falo, eu não volto, eu não quero mais saber, se quiser que venha, e eu ainda vou pensar. É gente assim. Jesus adora trabalhar com as pessoas assim. Ele tem um jeito maravilhoso. Na gramática cearense, essa assim, é gente que engrossa o cangote, empina-se o nariz, né? Irmão, depois que eu empanco, eu sou igual a isso e aquilo outro, nenhum fogo aceso me levanta. Não. A história bíblica nos ensina que os métodos de Deus são incompreensíveis até que Ele revele o seu propósito. Esse é o primeiro ponto crucial que o Senhor trouxe no meu coração. Os que creem, quem crê aqui na soberania de Deus aqui, meus irmãos? Sabe que Ele está por trás de todas as coisas, controlando tudo, ligando, conectando os acontecimentos. Os que creem na soberania de Deus sabem disso. Especialmente, irmãos, tudo que envolve um servo de Deus como Davi. Principalmente Davi, cujas ações a gente sabe que foram importantíssimas e ainda hoje são para o povo de Deus. Então o resultado da ação de Davi nos faz recordar a sua relação com Batseba, com Urias, aquilo que desagradou muito o coração de Deus, do seu relaxamento com a sua família, com os seus filhos,
que ele foi complacente com os pecados dos filhos e com tantas coisas que lhe custaram muito no seu reinado. Então, um lado solene desse fato, meus irmãos, é como isso confirma a nossa percepção de que nada corre bem para Davi após aquela série de eventos. É ou não é verdade? Nada corre bem. Depois que do episódio de Urias, o Senhor leva o profeta Gai e diz assim: olha, a espada nunca vai se apartar da tua casa. Senhor, eu juntei o material do templo, vou construir, a grana está toda aqui, todo o material está pronto. Não, você não vai construir não. Tem aquele episódio atrás, as tuas mãos estão sujas de sangue. A igreja está entendendo? Diz amém. Então essa é a primeira implicação. Os métodos de Deus são incompreensíveis até que Ele revele os seus propósitos. E Ele nos revela. Às vezes Ele nos revela, irmãos, o que Ele está fazendo, porque nós não podemos entender. Nós não temos percepção. Nós atrapalharíamos o que Ele está fazendo. Então Ele vai fazendo na surdina, porque Ele nos ama, Ele nos quer bem, mas Ele não nos faz conhecer. Mas depois que Ele termina e o propósito dEle está com... Se você tivesse visto pelo menos uma, você tinha atrapalhado todo o processo. Eu estou falando, eu podia contar um testemunho aqui que demoraria 1 hora, meio de Janilda, disso que eu estou vos falando. É por isso que a gente lembra desse episódio. Mas há uma segunda implicação, meus irmãos, como são 7, a gente precisa andar mais rápido. A segunda implicação crucial no que concerne a decisão de Davi. Diga-se comigo: desejos incontidos. Eu sei, irmãos, que hoje virou um culto de doutrina, então vocês... Glória a Jesus, todo culto é de doutrina. Vamos dizer mais forte: desejos incontidos podem nos levar a cair nas mãos de Deus ou dos homens. Veja o versículo 2 e o 3. O rei disse a Joabe, comandante do seu exército: percorra todas as tribos de Israel, desde Dan até Becerba, e levante o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse ao rei que o Senhor seu Deus, que o Senhor seu Deus multiplique este povo 100 vezes mais, e que o rei meu senhor o veja. Mas olhe só a última parte do versículo de número 3. Mas porque o rei meu senhor quer fazer uma coisa dessas? Que desejo incontido é esse? Por que o Senhor quer fazer isso? Desejos incontidos, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Irmãos, pense numa mensagem difícil de pregar. Desejos incontidos podem nos levar por caminhos que nós não precisamos trilhar. E a fazer coisas, e nos levar a fazer coisas que não condizem com a vontade de Deus. Mas o desejo é forte, a lascívia é forte, a tentação é forte, e você alimenta a tentação, e frequenta os mesmos lugares, e acessa as mesmas porcarias, e você conversa as mesmas coisas, e você não está decidido a mudar, e não está decidido a se arrepender e a se voltar para Deus, mas há um desejo muito forte. Pastor, é uma coisa maior do que eu. É mesmo, é o cão mesmo, é o diabo mesmo, é um espírito poderoso, é maior do que você, e você não é páreo para Satanás. Eu sei que a igreja está entendendo. E às vezes, oh glória a Deus, às vezes, meus irmãos, tudo isso faz parte da nossa luta como cristãos, sim ou não? Não tem uma luta dentro de nós, pastor Danilson? Não é a luta, pastor Messias, da carne contra o espírito? Paulo disse isso em Gálatas: o espírito milita contra a carne contra o espírito. Essa luta está lá, gente. Então às vezes nós nos perguntamos: mas meu Deus, como é que eu estou desejando esse negócio de novo? Um dia desse eu caí, tu me libertou. Ou por que é que eu estou fazendo, Senhor, essa rota novamente, essa rota de agravo à tua santidade, ó Senhor? Desejos incontidos, ou fora de controle, pode nos levar à queda, tanto espiritual, e o que é mais grave, eu não sei qual é a mais grave, todas são gravíssimas, não somente a queda espiritual, mas como a queda moral.
Meus irmãos, o que a gente tem presenciado nos últimos dias por esse Brasil afora, você não tem ideia, e a igreja tem sabido. A terceira implicação crucial no que concerne a decisão de Davi. A igreja pode repetir após mim? A palavra que prevalece não está em sintonia com a vontade de Deus. 2 Samuel 24:4. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. E eles saíram da presença do rei. Eles saíram para levantar o censo do povo de Israel. Obedecer ordens ou ordenanças que não estão em sintonia com a vontade de Deus é correr um sério risco. As consequências são inevitáveis quando escolhas equivocadas prevalecem simplesmente por causa do orgulho pessoal, e elas vão ter uma repercussão tremenda lá na frente. Quem concorda, diga amém. Quarta implicação crucial no que concerne a decisão de Davi. Eu poderia comentar cada um desses textos, é uma mensagem. Quarta implicação crucial no que concerne a decisão de Davi. Todos juntos? A consciência do pecado. Irmão, vamos dizer mais forte, não tenha medo dessa mensagem. Diga assim: a consciência do pecado, infringe um sentimento de remorso e condenação. Ela nos infringe, nos acomete, nos pressiona, nos comprime. E é sempre assim, quando você tem o Espírito Santo, que você erra, que apronta, que cai, esse sentimento, ele está lá. Veja o versículo 8. Assim percorreram toda a terra e depois de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. E a gente vai ver aqui, irmãos, vai ver aqui na narrativa, dos versículos 5 a 8, que eu vou até suprimir, que foi uma jornada pesada. Foram inclusive por outras nações, como já tinha falado. Mas uma coisa me chama atenção. Passaram 9 meses, o tempo de uma gestação. E até demorou um pouquinho, que algumas crianças às vezes demoram um pouco mais. Não, já está com 9 meses, mas já está com tantos dias. Nesse caso aqui, foram 9 meses e 20 dias. A gestação que concebe o pecado, me disse o Espírito Santo, sempre dará à luz com dores. Ou seja, com remorso e com condenação. Quando Joabe, do versículo 9, você acompanha comigo, apresenta o resultado do recenseamento, ele diz assim: havia em Israel 800 mil homens de guerra, que puxavam da espada, e em Judá eram 500 mil. Aquele censo revelou claramente o poderio do exército de Israel e de Judá, mas não detectou, como todos os censos, não detectou o remorso e a condenação que já estava instalada no coração de quem mandou fazer o censo, do rei Davi. Agora você está com a Bíblia, vamos ler todos juntos, a parte A principalmente, de 2 Samuel 24:10. Depois de haver, toda a igreja pode ler comigo bem forte, depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. Não vou perguntar se você já sentiu essa dor, eu duvido que alguém não tenha sentido. Não estou falando dos cardíacos, não, estou falando do coração como sede da alma. Glória a Deus, glória a Deus. Noutra tradução nós lemos assim: a consciência de Davi o atacou após ter contado o exército. Na Nova Versão Internacional, na NVI, o texto diz assim: depois de contar o povo, Davi sentiu remorso. Davi sentiu remorso depois de pecar contra o Senhor. E isso significava, dentre outras coisas, que o seu coração lhe condenava. Um coração cheio de remorso. Aleluia.
Um coração cheio de remorso, meus irmãos, rouba a confiança da pessoa, de tal maneira que ela se sente indigna, impotente. Um sentimento de insuficiência invade a pessoa, ela se sente abatida, impotente, diante da condenação que está sendo ali impingida. Qualquer pessoa que queira ser um líder, ou que lidera algo na casa de Deus, pode ser um pequeno grupo, ele precisa aprender a lidar com a condenação. Isso eu não ensinei ainda para o NDL, mas vou chegar lá. Precisa aprender a lidar, o pai de família, a mãe de família, um líder do ministério específico na casa do Senhor. Isso no mundo corporativo também tem seu valor. Precisa aprender a lidar com a condenação. Quando pecar, precisa saber como admitir o pecado e arrepender-se e receber o perdão. Outra coisa que nós temos que fazer é o que Paulo nos ensina, nos desvencilhar dos erros do passado. E Davi teve dificuldade. Se desvencilhar dos erros do passado e seguir em frente, porque ninguém é perfeito. Só teve um aleluia aqui. Ninguém é perfeito. Agora vamos dizer para quem está ao nosso lado, a pessoa não vai se assustar e também não vai sorrir. Diga assim: ninguém é perfeito. Pode ficar bem sério, não tem problema não. Ninguém é perfeito. Pastor, como assim? E tem isso na Bíblia? Tem. Paulo disse assim: meus irmãos, eu já aprendi a me desvencilhar do passado, uma tradução mais livre, mas ele diz assim: eu já aprendi a deixar para trás todas as coisas que ficam. Ele disse: eu não julgo que eu seja perfeito. Eu não sou perfeito, mas uma coisa eu faço: eu deixo essas coisas para trás e prossigo para o alvo da soberana vocação. E antes ele disse assim: e eu deixei tudo para trás. Filipenses 3, 8 e seguintes, ele diz assim: eu deixei tudo para trás para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Glória a Deus. Ele disse: mas eu não julgo que eu seja perfeito. Mas meus irmãos, a hora passa tão rápido, né? Como Davi, nós podemos ter um coração perfeito segundo o coração de Deus, mas isso não significa que seremos perfeitos em todos os nossos pensamentos, palavras e atitudes. Não vou nem pedir o seu amém, porque eu sei o quanto isso é verdade. Como líder, agora não é fácil pregar assim, mas eu ouso. Como líder, pregador da palavra, não ouso dizer que o mestre da palavra, mas como líder, como pregador da palavra de Deus, eu sei o quanto me sinto condenado quando ensino aos outros o que é certo e depois eu erro exatamente naquela área. Eu disse: meus irmãos, então nós vamos fazer assim, 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 e geralmente do que você prega e ensina, você já é testado às vezes antes de chegar em casa. É verdade. Agora eu ouvi muitos é verdade aqui. É exatamente na área que Deus lhe prova. Às vezes você dá muito conselho àquela senhora, aquele senhor: olha, que os seus filhos, e faça assim, e quando o seu marido assim, 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 quando você chega em casa já vai ser testado se você vai fazer do jeito que você estava pregando, ensinando e orientando. Não é assim? Então, quando nós líderes fazemos isto, nós sentimos assim uma dose, eu digo dose dupla de condenação, porque o diabo entra em cena e ele diz mais ou menos assim: logo você que está na frente aí do trabalho, acima dos outros, já devia saber o que é certo. Está dando uma de fariseu, que quer que as pessoas levem um fardo pesado e você não pode levar nem com um dedo. Então nós podemos abençoar quem está ao nosso lado e dizer assim: vamos ter mais cuidado. Mas a misericórdia do Senhor, meus irmãos, ela é tão grande que Deus, oh glória a Deus, a misericórdia do Senhor é tão grande que Ele nos convence dos nossos erros. Ele não nos condena.
A igreja pode dizer essa palavra do Espírito Santo, diga assim: a misericórdia do Senhor é tão grande, é tão infinita, que Ele nos convence dos nossos erros, Ele não nos condena. Pastor, aí eu me lembro de muitos episódios bíblicos, mas deixa eu lembrar de um que é assim emblemático, o da mulher pecadora, adúltera. Chegou a turba para poder condenar a mulher e já executar, apedrejá-la. E Jesus estava ali, escrevendo no chão, disse: quem não tiver pecado pode começar a tirar a pedra, eu fico por último. Saíram um por um e o Senhor perguntou: disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Ali em João, né, capítulo 8, versículos 11 e seguintes, ou 10 e 11. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Estava todo mundo condenando? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te em paz e não peques mais. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor trouxe algo ao meu coração aqui, que a convicção de que pecamos contra o Senhor nos ajuda a nos arrependermos e a sermos tirados do problema. Porque tem gente que a mente está cauterizada, então ele não tem mais nenhum sentimento, nada dói mais, ele não sente o quanto dói, a consciência não pesa mais. É como a mulher de Provérbios, ela peca, no texto de Provérbios 6, e lava as mãos e os lábios, e diz: não fiz nada. Então a convicção de que pecamos contra o Senhor nos ajuda a nos arrependermos e a sermos tirados do problema, enquanto que a condenação imposta por Satanás nos empurra para baixo e faz com que nos sintamos mal com nós mesmos, consigo mesmo. Mas quem pode dar glória a Deus, porque Paulo diz assim: mas agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas vivem e andam segundo o Espírito. Portanto, meus irmãos, você não precisa estar vivendo nesse tempo tão amargurado, sentimento de culpa, de condenação imposto por Satanás, sentimento de condenação atacando o teu coração, porque se nós fizermos isso, irmão, não teremos confiança diante de Deus, e sem confiança não teremos fé, e sem fé é impossível agradar a Deus ou receber o revestimento de poder para cumprir o chamado. Como, irmãos, vocês sabem, todos nós sabemos que a consciência, diz o apóstolo Paulo também em Filipenses, é o árbitro, aliás, de Colossenses, é o árbitro do coração. É como que o juiz. Você sabe, quando você está pecando, você sabe. Sim ou não, meu irmão? Quando está errando, sabe ou não sabe? É a consciência, é o hábito do coração. É o juiz, ele está lá, o sinal está vermelho, meu irmão, não é para passar não, está vermelho. Não, mas não tem ninguém vendo. Não tem? Não, mas era só 50. Não, mas tá, essa hora eu posso passar com 100. Então a consciência é o árbitro do coração. E o que é que esse árbitro faz? Ele aprova ou reprova os nossos atos diante da nossa consciência e diante do nosso Pai Celestial. Mas a carta de Tiago, meus irmãos, é tanto um texto maravilhoso. Coincidência ou não, o censo ordenado por Davi durou 9 meses, o tempo de uma gestação. E ali na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, a gente vai ver ali que ele fala sobre o processo da tentação e da concepção do pecado, que quando ele é concebido, ele dá à luz o quê? A condenação, dá à luz a morte, dá à luz o remorso. E eu poderia ler esse texto, mas você guarda no seu coração. Mas agora a igreja, levante a voz comigo assim, para recitar a primeira carta de João 3:20. Olha que coisa linda, diga assim: mas graças a Deus, que o apóstolo João nos conforta quando afirma
Se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, do que conhece todas as coisas. Então o coração se acalme, que o nosso Deus é maior do que a condenação que você quer nos infligir. A quinta implicação crucial no que concerne a decisão de Davi. A quinta, toda a igreja pode repetir após mim. A consciência, irmão, vamos dizer mais forte, fantástico é aqui, diga mais forte. A consciência é despertada pelo arrependimento que reconhece a extensão do pecado e clama pelo perdão do Senhor. Aí nós estamos no versículo 10, a parte B e C. Nós analisamos por 15 minutos a parte A. Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. Aí ele disse, olha o que ele disse. Irmãos, uma pessoa com dor no coração diz muitas coisas. Uma pessoa com remorso, sentindo-se condenado, sentimento de culpa, ele é capaz de dizer muitas coisas, inclusive falar a verdade, ser sincero, arrepender-se, abrir o jogo. Ele diz assim: cometi um grande pecado. Não é fácil a pessoa dizer que comete nem um pequeno. Cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Ele está falando com Deus através do profeta Gade. Mas agora, ó Senhor, esse é o nosso problema. Apronta. Mas agora, Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Meus irmãos, e quando a pessoa faz uma grande loucura, aí as lutas são grandes mesmo. Novamente, o que é que nós estamos vendo aqui? Segundo Deus me fez perceber, nós estamos vendo aqui Davi, novamente, faz a coisa errada, e de novo percebe que errou, quando já é tarde. Oh meu Deus, é uma loucura. Pastor, quando eu dei por mim mesmo, já tinha caído. Pastor, lá sabia que o diabo daquele... Não bote o... Coitado, tem hora que o diabo é um coitado, meu irmão, eu acho que é um coitado. Leva a culpa de tudo. Foi você mesmo. Mas o arrependido, glória a Deus, clama por misericórdia. Eu pequei, Senhor. Eu fiz loucura, Deus. E Davi, meus irmãos, tinha essa virtude. Por isso que Deus chamou ele do homem segundo o coração de Deus. Ele ia. Quando as coisas davam tudo errado, ele voltava para onde? Para os braços do Pai. Eu caio nas mãos de Deus, eu me esborracho, mas eu volto é para Ele. Ele vai me açoitar, mas eu vou para o braço dele. Não tem criança que é assim, né, irmão? O pai, às vezes, dá uma correção, antigamente, agora mais não. Agora o menino faz o que quer, glória a Deus. Mas antigamente o pai dava assim, uma lapadinha para aqui, para acolá, né? Até com a chinela Raider muito pesada. Mas aí, depois o menino vinha para onde? Para o braço do pai. Esses meninos tudinho escaparam. Volta para o braço do Pai, pedindo perdão, misericórdia. Isso me faz lembrar de Jesus, lá em Lucas 24 e 47, nós lemos assim: sem arrependimento, não pode haver remissão de pecado. Tem um irmão que diz assim: pastor, o senhor não vai disciplinar fulano de tal, porque fez assim. Como é que se disciplina uma pessoa que não se arrependeu do pecado? Disciplina é para quem está arrependido, é para quem confessa o pecado. A pessoa diz: não, pastor, se eu quiser me disciplinar, me discipline. Eu não assumo, não é assim, não foi assim. Então, não, pastor, o senhor não vai disciplinar, não. Tem outros instrumentos no estatuto da igreja: é repreensão, a disciplina quando tem arrependimento, tem o desligamento e a exclusão. Aqui a gente tem que usar o estatuto para o irmão criar juízo. Meus irmãos, eu não tenho dúvida
que o propósito do arrependimento aqui, o alvo do arrependimento, é de nos transformar, é de nos modificar, mudar os nossos hábitos, sim ou não, meus irmãos? As inclinações da nossa mente, esse é o propósito do arrependimento. Por isso nós somos exortados ao arrependimento, à confissão de pecado, e com certeza o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem se lembra do texto de Provérbios 28, 13 e 14? Aquele que encobre a sua transgressão não prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança. Todo crente, por mais novato que seja, aprende esse versículo rápido. A sexta, glória a Jesus, vai dar tempo. A sexta implicação crucial no que concerne a decisão de Davi. Meus irmãos, nesse ponto, eu me alegrei sozinho. O que é que eu lá o chamo Janilda? Só para ela compartilhar dessa alegria. Esse foi um dos pontos que ela viu só parte desse. Às vezes nas lutas. A sexta explicação ou implicação crucial no que concerne a decisão de Davi, que o Senhor trouxe no meu coração. Lê assim comigo. A resposta de Deus a Davi. Vamos dizer mais forte. A resposta de Deus a Davi foi apresentar-lhe a didática da escolha. Eu poderia não ter pregado nada da mensagem até aqui e começar aqui, com o tema, a didática da escolha. Mas você agora tem base para compreender muito mais e eu posso ser bem mais rápido. Então acompanhe comigo. A didática da escolha. Estamos nos versículos 11 e 12 já. Quando Davi se levantou pela manhã, geralmente é pela manhã. Deus deixa a pessoa sepultar o cansaço durante a noite, no sono. Pela manhã nós vamos conversar, meu filho. É igual meu pai fazia. Ele já aprontava, aí corria todo mundo para dormir. Aí meu pai disse, não, pode dormir, amanhã de manhã a gente conversa. Não escapava ninguém, meu irmão. Ele chegava de manhã, ele ia resolver aquele negócio. Quando Davi se levantou pela manhã, lembre-se que Josué, com cinza na cabeça, queria subir o monte com o pecado de Acã. Ele disse, Josué, tu sobe o monte. Aí o Senhor disse, não, agora não, só amanhã de manhã. Deus sabe o que a gente aguenta e não aguenta, meus irmãos. Ele viu quando você está cansado, está estressado, está abatido, os olhos estão pesados, está dormindo pouco, igual a mim, glória a Deus. A resposta de Davi, veja, a palavra do Senhor vem a ele como? Pelo vidente, Gade, e diz assim, o Senhor, olha Gade, vá e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu ofereço 3 opções, eu lhe ofereço 3 opções. Meus irmãos, provavelmente esse é um texto emblemático mesmo nas Escrituras. Eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas, para que eu a execute contra você. Se fosse 3 opções boas, né? Às vezes alguns companheiros vêm falar comigo, pastor Antônio José, eu vim conversar com o senhor, tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim. Qual é que o senhor prefere ouvir primeiro? A boa logo. Eu nunca prefiro ouvir a ruim. Eu começo pela boa, porque eu já amacio o meu coração. Quando a pesada vem lá para cá, eu já tenho uma base de alegria para ouvir. Mas aqui no caso eram 3. Então note, você está com a Bíblia aberta, 2 Samuel 24, volte os versículos 2 a 4, você vê que Davi, ele não dá escolha a Joabe, não dá escolha ao chefe do exército, mas Deus está dando escolha para ele, porque Deus não nos trata conforme as nossas próprias transgressões. As minhas orações, Jandilda sabe, ora comigo, esse Senhor não nos trate segundo as nossas fraquezas, debilidade, negligência, omissões, mas segundo a tua misericórdia. Ele não deu opção a Joabe, vá.
Mas meu senhor, o senhor vai fazer prosperar 100 vezes mais 6 exércitos. Para que isso agora? Não discuta comigo. Mas do senhor, em vez de dizer, só Davi, a peste está chegando, eu vou resolver. Eu vou mandar 7 anos de fome, não estou nem aí com você. Não, escolha. Ele decidiu arcar com os riscos do recenseamento. Todavia, agora Deus dá 3 escolhas a Davi, e a decisão que ele tomasse, versículo de número 12, seria executada contra ele. Meus irmãos, agora, veja aí a parte A do versículo 13 de 2 Samuel 24. Porque Deus, aleluia, vai apresentar aqui uma progressão de opções com algumas escolhas, e cada uma dessas escolhas com as suas respectivas consequências. Você fica assim absorvido. E aí o Senhor abriu os meus olhos para ver e anotar. Eu quero apresentar pelo menos 5 lições da didática da escolha. Eu vou me esforçar para não comentar, porque eu sei que a hora passa rapidamente. Primeira lição da didática da escolha. Repita após mim, que já é um exercício de didática mesmo. A didática da escolha ensina que a voz profética anuncia o interesse de Deus em ensinar a Davi a lição do temor e da confiança nele. Veja a parte A do versículo 13. Gade foi falar com Davi e lhe comunicou isso, dizendo: Deus, eu vou falar com Davi, eu me importo com ele. Glória a Deus. Envia o profeta. Meus irmãos, a voz profética ainda não silenciou. Quando a voz do escriba e do fariseu silencia, a voz profética de Deus ainda continua ecoando no meio da igreja, tocando os corações, nos confrontando com o nosso pecado, com os nossos desatinos. Quem pode agradecer a Deus pela voz profética que tem ecoado aqui neste altar para a glória do Senhor? Veja uma segunda lição. A didática da escolha ensina que as nossas escolhas e decisões têm influência direta na configuração do nosso futuro. Quem concorda, diga amém. A parte B do versículo 13 diz assim: ele comunica, aí agora você vai escolher. As 3 opções. Foi o teste. O Enem de Davi, sabe, irmãos? Você quer 7 anos de fome na sua terra? Primeira opção. Segunda opção: 3 meses fugindo dos seus inimigos. Essa eu não tinha dúvida que Davi jamais marcaria. 3 meses fugindo dos seus inimigos. E ele disse assim: que vão persegui-lo. Segunda opção. Terceira opção: ou 3 dias de peste na sua terra. Decida agora. Aquela coisa que você tem que marcar a opção. Decida agora e diga que resposta devo dar ao que me enviou. Lamentações 3:29 está escrito como, meus irmãos? De que se queixa o homem e a mulher? Queixe-se dos seus próprios pecados. Nós notamos aqui, meus irmãos, que Deus apresenta uma progressão de escolhas com as suas respectivas consequências para executar contra Davi. É como se Deus está dizendo assim: o que é que você quer, Davi? É como se Deus estivesse tentando ensinar ele, dizendo assim: por que você não pergunta, Senhor, o que queres? Não me perguntou, Senhor, o que tu queres que eu faça? Eu estou pensando em recensear o povo, o exército. Não. Vamos a terceiro aspecto da didática da escolha, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Terceira lição. A didática da escolha ensina que Deus nos confronta e nos prova para nos levar a tomar a decisão segundo o seu conselho. Veja a parte C do versículo 13. Um versículo só se desdobra assim. A última parte diz assim: decida agora
e diga que resposta devo dar ao meu Senhor. Tem hora, meus irmãos, que Deus não nos permite mais postergar, ou vou falar mais, procrastinar, um termo mais, adiar. Pronto, todo mundo está entendendo. Deus não permite mais você adiar as coisas, postergar. Não, vou deixar para depois, como os ouvintes de Paulo lá no Areópago. E tendo ouvido, alguns creram, outros disseram, não, vamos deixar para depois, te ouviremos. Outros zombavam dele, mas estava lá Dionísio Areopagita, estava lá Dâmaris e outros que creram. Mas o problema é que às vezes a gente vai adiando, vai deixando para depois. E eu fico devendo uma mensagem, preciso voltar aqui, sobre a procrastinação. Essa coisa de adiar as coisas para depois. A hora, meus irmãos, é chegada. É a hora da gente decidir, obedecer e seguir a orientação do Senhor. Ou você vai continuar como está e esperar que a ira dele se acenda contra você. A igreja diga assim comigo, que Deus nos guarde. Eu sabia que ia ter pouco glória a Deus hoje. Quarta lição da didática. A didática da escolha, meus irmãos. A didática da escolha ensina que Deus espera uma resposta positiva e não argumentos e justificativas para tomar a melhor decisão. Versículo 14, a parte A. Ele espera uma resposta positiva. Então Davi disse a Gade, estou muito angustiado. Ele agora sim. Noutra tradução diz assim, estou muito vulnerável. Muitas vezes a gente tenta justificar nossas escolhas erradas após sermos alcançados por suas consequências. E você, não, estou muito abatido, estou numa prova muito grande, estou passando por um problema, acontecendo assim. E Deus espera uma resposta positiva, se você vai caminhar com Ele. Quinta lição, para a gente irmos nos encaminhando para o último ponto já. A didática da escolha nos ensina a tomar a melhor decisão. A igreja diga comigo, a didática da escolha nos ensina a tomar a melhor decisão. Então Davi disse a Gade, é a parte B e C do versículo 14. Então Davi disse a Gade, estou muito angustiado. Veja a parte B e C. Porém é preferível que caiamos, aqui que nós chegamos no tema, eu não vou começar a mensagem agora, já pensou, meu irmão? É preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens, ainda que a dessa... meus irmãos, a gente fala um pouco da jornada. Às vezes tem decisões que não é fácil tomar, elas doem, mas ainda que ela implique em muitas dores e dessabores, é melhor cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. É melhor cair nas mãos de Deus. A sétima implicação, que é crucial no que concerne a decisão de Davi, e esse é o nosso último ponto. A decisão de Davi afetou definitivamente a sua experiência com Deus. Versículo 15. Meus irmãos, Jesus, vocês vão se espantar. Deixe-me apresentar rapidamente 5 aspectos quanto à decisão de Davi optar por cair nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. Diga um amém, irmão, para me animar e terminar a mensagem. Glória a Deus. A parte A do versículo 15 diz assim: então o Senhor enviou a peste sobre Israel. Primeiro aspecto quanto à decisão de ele optar em cair nas mãos de Deus. O castigo e o juízo de Deus para a correção são inevitáveis. Ele vai chegar. Então o Senhor enviou a peste. Vai chegar. Tem gente que pensa que nunca vai chegar, mas vai chegar. E diz a palavra do Senhor que a peste veio de Dan até Beceba, morreram 70 mil homens. Uma epidemia terrível
veio sobre aquelas pessoas, com direito à morte, permita-me dizer, com lockdown e tudo. Hebreus 12:6 diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Provérbio 3:12, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Eu creio, meus irmãos, que milhares de pessoas, durante o período da pandemia da Covid-19, aprendeu lições para o resto da vida. Muitos mudaram o rumo, reprogramaram a rota do seu GPS pessoal. Milhares fizeram isso, entenderam que aquela pandemia estava embutida nela uma ação sobrenatural. Deus quis dizer alguma coisa para o mundo, assim como a natureza, do jeito que está querendo dizer alguma coisa. Eu não tenho dúvidas. Segundo aspecto relativo à decisão de Davi: a aprovação da correção não excede o tempo determinado por Deus. Deus não vai provar você além do tempo. Veja, desde amanhã até o tempo determinado. Então a peste veio a Israel desde amanhã até o tempo que havia determinado. Deus já havia determinado. Isso me remete a 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. O Senhor vai te ajudar, você vai suportar. Você está nas mãos de Deus. Então o Senhor, meus irmãos, nos fala isso. Agora, eu vou já concluindo nesse terceiro aspecto relativo à decisão de Davi cair nas mãos do Senhor. Tem algo que me tocou profundamente. Diga assim comigo: as ondas do pecado, vamos dizer mais forte, as ondas do pecado individual atingem a coletividade ao seu redor. Parte C do versículo 15 diz assim: e desde Dan até Beceba morreram 70 mil homens do povo. As ações do pecado, meus irmãos, levam a terríveis implicações para outras pessoas, porque elas pagam preço pelos erros dos outros. E quando isso ocorre com os líderes, a situação é pior, as consequências são piores. Reconhecidamente aqui a gente vê que o povo está pagando um preço terrível. E esse relato aqui me remete, eu poderia demorar aqui, lá para a história do Êxodo, na qual o destruidor passa sobre a casa dos israelitas, e Deus não deixa que eles exerçam julgamento. E aqui a situação se inverte. O anjo destruidor está exercendo juízo sobre os próprios israelitas. E Deus vai fazendo lembrar a gente, irmão, dessas coisas. E eu fiquei pensando: meu Deus, como é que Deus pode destruir Israel da mesma maneira que destruiu os cananeus? Mas dessa mesma maneira que Ele também, meus irmãos, pode tratar Israel. E Ele trata Israel como tratou o Egito, porque Ele é Deus. E em menos de 3 dias, Davi vê o seu exército, a peste, matar 70 mil soldados. Soldados que ele queria contar para dizer: eu sou poderoso, e meu poderio bélico é esse aqui. Que ilusão, meus irmãos, confiarmos nas nossas forças e no poder humano. Sem mim nada podeis fazer. Quarto aspecto relevante: podemos contar com a misericórdia de Deus para frear o mal e para nos livrar da destruição. Vamos dizer isso bem alto, porque isso é para a glória de Deus. Diga assim: podemos contar com a misericórdia de Deus para frear o mal e nos livrar da destruição. Veja o versículo 16: quando o anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor mudou de ideia. A misericórdia de Deus é grande. Quanto a este mal, e disse o anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a sua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu.
Deus estava ensinando aqui a Davi, meus irmãos, que Israel não podia confiar na sua posição de privilégio. Todavia, no último instante aqui, Deus não pôde permitir que Jerusalém fosse destruída, para que as pessoas lessem lá na frente essa história, séculos mais tarde, como essa declaração de Deus: basta. Jerusalém não, é uma declaração assim, vamos dizer assim, pungente, porque a gente lembra que depois da vinda de Jesus de Nazaré, 70 anos depois, a gente sabe que por determinação do Senhor, resolução dele, ele permitiu que o general Tito destruísse Jerusalém. O irmão que eu conheço poderia dizer: vai entender Deus? Pois é por isso que ele é Deus. Noutra tradução diz assim: isso é o bastante, abaixa a sua mão. Eu quero profetizar na autoridade do Espírito Santo: Senhor, abaixa a tua mão com todos os que estão debaixo de julgamento. Abaixa a tua mão, Senhor, sobre todos aqueles que estão, ó Deus, oprimidos, sobrecarregados, ó Deus, algemados pelo pecado, prisioneiros, ó Deus, não em grades, mas nas grades da alma, Senhor. Deus está dizendo, em outras palavras: abaixe a mão. Já baixa. Sabe o que é que o Senhor me fez pensar sobre isso, meus irmãos? Deus está dizendo, em outras palavras: eu sei dosar a intensidade da minha correção. Quando meu pai ia conversar conosco, minha mãe ficava perto: tá bom, meu velho, pronto. Não, tá bom, já chega. Ela sabia dosar. Deus também sabe. O último aspecto, pastor, o senhor já disse, esse é o último aspecto, relevante quanto a cair nas mãos de Deus. Os músicos vêm para cá para a gente cantar o hino 33 da nossa harpa. A igreja pode dizer comigo: a cegueira espiritual é removida e o homem tem uma visão clara de Deus e de si mesmo. É o versículo 17. Meus irmãos, isso aqui é coisa linda. Que você que estava com remorso, que estava condenado, que estava abatido, e de repente você está diante do Senhor, e Deus te mostrando as coisas, e te falando as coisas, e te orientando, e te dando a palavra, e te enchendo de graça, te banhando de graça. Oh, Deus misericordioso. Olha que texto, versículo 17. Ao ver o anjo que feria o povo, Davi falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, Senhor. Mas veja, ao ver o anjo, Davi vê o anjo, ele não estava vendo nada, só ele mesmo. Estava vendo o anjo, coração quebrantado, arrependido, remorso curado, condenação confrontada pelo Senhor. Meus irmãos, quando caímos nas mãos de Deus, a cegueira espiritual é removida. Então nós podemos ver claramente duas visões. Veja na sua Bíblia. A primeira visão é uma visão de Deus. Ao ver o anjo que feria o povo, isso é o que doeu muito em Davi. E ele fala. E a segunda visão é a visão introspectiva do seu próprio eu. Eu fiz questão de anotar para os irmãos que anotam. Como assim, pastor? Ele disse assim: eu é que pequei. Ele agora tinha consciência que tinha pecado. Eu, Senhor, é que fiz essa perversidade. Olha o versículo 17. Mas anteriormente, no versículo 10, ele diz assim: eu, no versículo 14, eu é que fiz essa loucura. Quem se lembra de Isaías, quando foi tocado pelo Senhor com a brasa viva? Ai de mim, Senhor, que eu vou perecendo. Por quê? Eu pequei, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o... meu irmão, quando você tem uma visão de Deus, automaticamente você tem uma visão introspectiva do seu eu, o que é que está por dentro. A igreja pode ficar em pé. Que o Senhor nos ajude a não termos que tomar uma opção, ainda que seja a terceira opção, cair nas mãos de Deus. É claro, é muito melhor do que cair nas mãos dos homens. Mas sabe o que é que o Senhor nos fala hoje? Que você não precisa mais cair nas suas mãos.
porque a mão dele está estendida, e ela pode te salvar. A sua mão é para te guiar, a mão dele está estendida para te consolar, a mão dele está estendida para enxugar as tuas lágrimas, para caminhar contigo, para te levantar quando tropeçares e cair no caminho. Quando estiverem abatido, a sua mão vai te fortalecer. Quando não souberes o caminho, ela vai te dar a direção. A igreja levanta a sua mão, porque a mão de Deus está estendida. Êxodo disse: a boa mão de Deus nos conduzirá até Jerusalém.